Bom dia, povo de Deus, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live nesse tempo devocional. Começando um pouquinho atrasados aqui, um pouquinho mais tarde. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. Envie aí o link para os grupos, para os irmãos. Graças a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Glória a Deus. Bom dia, meu povo. Glória a Jesus. Que alegria estar com você aqui nesse dia. Seja muito bem-vindo. Louvo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo. Creio que Deus tem algo poderoso para as nossas vidas nesse dia. Tem algo precioso para derramar sobre a vida da igreja. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso e está conosco nesse dia. Amém? Vamos nos achegando, vamos nos aproximando nesta manhã. Os irmãos estão entrando e eu quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus. Declaro que hoje você experimenta uma fé que não vacila diante das circunstâncias. Abençoo você com uma fé que não vacila, em nome de Jesus. Que a sua confiança em Deus seja tão firme que nada o faça duvidar de sua fidelidade e poder. Declaro que a coragem e a ousadia virá sobre você com poder de ação, que haverá em ti coragem para tomar passos ousados em direção ao seu propósito, ao propósito que Deus tem em sua vida hoje. Que você se levante e haja, mesmo sem ver todos os detalhes, sabendo que Deus está com você a cada momento. Que Deus abra os seus olhos espirituais para você ver além dos obstáculos e dificuldades e que você tenha uma visão clara do que Ele está chamando você a fazer e a coragem para caminhar em direção ao propósito dEle com audácia. Eu declaro nesse dia que a sua esperança é renovada, que mesmo diante das dificuldades você experimenta uma fé audaciosa que mantém viva a esperança, que o impossível seja transformado em possível e cada desafio seja para você uma oportunidade para ver a mão de Deus se movendo poderosamente em sua vida. Declaro a força do Espírito Santo habitando em você, capacitando você a superar os desafios com uma fé que é mais forte do que qualquer dificuldade. Que a sua confiança em Deus hoje seja fortalecida. Eu declaro a bênção do fortalecimento, declaro a bênção que você está sendo fortalecido pelo Senhor, a força do Senhor, aleluia, o braço forte do Senhor te fortalece. Eu declaro essa manhã que você está sendo levantado por Deus para superador de limites, para superar os seus próprios limites, que você seja desafiado em Deus a romper barreiras que antes pareciam intransponíveis, que a sua fé audaciosa o leve além do que você achava possível, confiando no poder ilimitado de Deus para fazer o extraordinário na sua vida, na vida da sua família. Eu declaro que você é um testemunho vivo, que ao agir com fé audaciosa, com fé triunfante, você seja um testemunho vivo do poder de Deus para os outros. Que a sua vida se torne uma história de fé e de vitória, que inspire aqueles que estão ao seu redor a confiar no Senhor. Eu declaro isso, a bênção da fé audaciosa sobre a sua vida. Que você se aproprie do espírito de ousadia e que você se posicione de forma audaciosa diante da vida para viver o que Deus tem para você. Amém? Eu dou as boas-vindas aos irmãos. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Os irmãos estão se chegando ainda. Senti no meu espírito hoje de falar sobre o tema
de fé. Quero falar sobre uma fé audaciosa. Nós estamos hoje no 18º. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tá acabando, né, irmãos? Glória a Deus. Quem tá feliz aí? Que tá acabando, né? Que Deus te deu graça para estar aqui, ouvindo a palavra. Deus te deu graças para estar aqui recebendo, e foram tantos ensinamentos, né? A gente já vinha de uma série de lives da série Mostra-me Tua Glória, Coisas Maiores Verão, né? E fomos muito abençoados durante esses dias todos. E agora finalizando mais uma jornada, mais um mês. E eu senti no meu espírito, e eu quero ajudar você a aumentar a sua fé hoje. Acho que nós podemos dizer que a fé, ela é audaciosa. É a fé que nos leva a acreditar que Deus pode fazer o impossível. Eu me lembro quando eu era muito jovem, eu devia ter entre 16 e 17 anos, eu recebi um livro de presente do meu pastor. E nesse livro havia uma frase, que essa frase era: desesperei-me com uma ideia de que a minha vida pudesse passar sem que Deus se mostrasse poderoso em nosso favor. Eu lembro que aquela frase daquele livro que o pastor Elias de Cristo me deu, ele me inspirou. Aquela frase que o autor dizia: eu me desesperei com a ideia de que minha vida pudesse passar sem que eu visse Deus se movendo poderosamente na minha vida. Aquela frase tomou meu coração. Eu estava ainda no ensino médio e Deus tocou profundamente, e naquele momento eu soube que Deus um dia me usaria para algo grandioso e desafiador. Eu me lembro que esse livro era Pés de Corças em Lugares Altos. Foi bem no início da minha fé, da minha vida ministerial, e o pastor Elias de Cristo me presenteou com esse livro, e esse livro ele me inspirou a sempre buscar um lugar de crescimento. É um livro que me tirou do comum, de colocar num lugar de ousadia, porque pés de corça nos lugares altos não são lugares comuns, são lugares desafiadores. A corça ela anda em lugares íngremes, em desfiladeiros. A corça ela anda em montanhas, em lugares altos, e andar em lugares altos é desafiador. E hoje eu quero falar sobre o Deus que está te desafiando para andar em lugares altos. Nós estamos na jornada da provisão e nós falamos sobre tantos temas, né? Nós falamos sobre cuidar de nós mesmos, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre cuidar das finanças, cuidar das pessoas, cuidar do coração, nós falamos sobre boa administração. Foram tantos ensinamentos tão ricos. Nós falamos sobre o poder de Deus, restituição, falamos sobre libertação financeira, né? Essa semana nós falamos muito sobre generosidade, desde domingo estamos falando sobre generosidade, mas tem uma coisa que nós precisamos falar sobre fé. Nada vai acontecer em sua vida se você não se mover em fé. É necessário se mover em fé. Escreva isso aí. Eu preciso aprender a me mover em fé. A Bíblia nos chama para ter fé, para andar em lugares altos. Se você crê que Deus está te chamando para você ser um provedor generoso, um provedor geracional, para você ser movimentado em Deus, para a sua vida sair do comum, a primeira coisa de tudo que nós falamos, você precisa ter uma fé poderosa, uma fé audaciosa, uma fé grandiosa. É necessário se mover em fé. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mateus 17:20 diz: por causa da sua pequena fé, eu lhes digo,
a verdade, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês, se vocês tiverem fé. Aqui Jesus está ensinando que mesmo uma pequena fé pode realizar grandes coisas. E lembrando do ensino, do coisas maiores virão. Pequena fé, ela é sobre uma fé simples. A palavra pequena fé, ela está ligada ao grão da mostarda. Lembra? Que é despretensiosa, é pequena. Ninguém imagina que aquela simples semente poderia se tornar uma árvore e produzir tantos frutos. Então é sobre a simplicidade da fé. E eu disse uma frase: é uma fé simples e uma fé obediente. Fé simples e obediente. Para de ficar racionalizando, para de ficar questionando, simplesmente creia com o coração voluntário. Deus está dizendo, uma palavra está sendo liberada, então eu vou abraçar essa palavra e vou me mover por ela. Quando eu tenho uma palavra e me movo por essa palavra, então Deus faz coisas poderosas. Fé simples e obediente. Marcos, no capítulo 9, 23, o homem perguntou para Jesus se ele podia curar. E Jesus disse: se você pode crer, então tudo é possível àquele que crê. Se você pode crer, então você pode viver o milagre. Se você puder colocar fé, coloca fé no seu vaso, coloca fé aí nas suas mãos, coloca fé no seu ambiente. Se você pode crer, então você também pode viver. Jesus afirma que com fé todas as coisas são possíveis. Com fé tudo é possível. Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você afirmar que a fé em Deus nos dá força para superar qualquer obstáculo, você verá a mão do Senhor se movendo. Salmo 37, versículo 5: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, confia no Senhor, confia naquele que está dirigindo a sua vida, confia que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e o mais ele fará. Consequentemente, Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou seja, para que a sua fé se mova, você precisa se encher da palavra. Tudo que nós liberamos, tudo que foi pregado aqui durante essa jornada inteira, nós estamos finalizando a jornada e foi tanta entrega, foi tanto derramar de Deus na nossa vida. Então se você repetir a palavra, pregar para você mesmo, repregar e falar e repetir e declarar e profetizar, essa fé ela vai gerar vida em você. 2 Coríntios, no capítulo 5, diz que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então a Bíblia inteira nos ensina, nos chama, nos convida a ter fé. João 14, no capítulo 14, versículo 1, João diz: não se perturbe o vosso coração. Está escrito lá em João, a palavra de Jesus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, ou seja, tenha fé em Deus. Jesus está dizendo: tenha fé em Deus e tenha fé em mim. Então Jesus nos encoraja a confiar nele. Jesus nos encoraja a nos entregar em fé. Isaías, no capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Os que esperam, só quem tem fé que espera. Tiago, capítulo 1, versículo 6, peça, porém, com fé e sem duvidar. Pois quem duvida é como a onda do mar que é levada e agitada pelo vento.
E você não é essa pessoa. Você não é como a onda do mar levado e agitado pelo vento. Tem tanta gente agitada aí pelo vento. As agitações do mundo, as agitações do barco desestabiliza. Mas você não. Eu declaro estabilidade emocional e fé no seu coração. Marcos 11, 22, Jesus respondeu dizendo: tende fé. Tenha fé, irmão. Tenha fé, querido. Tenha fé, pai de família. Tenha fé, mãe. Tenha fé, jovem. Tenha fé que Deus vai produzir milagres. Tenha fé que a palavra liberada vai se cumprir. Tenha fé que as coisas vão ajustar. Tenha fé que as coisas vão sair do vermelho. Que tudo vai estar bem. Que tudo vai ser colocado no eixo. Declare isso hoje, abra sua boca e fala: eu tenho fé que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu quero profetizar para você que o recurso de Deus está a caminho. Talvez você entrou nessa jornada desde o começo, diante de grande escassez, diante de grande falta, está faltando as coisas e você não sabe como você vai fazer na sua vida, você não sabe como vai começar a organizar, e essa palavra está desafiando você a organizar a sua vida financeira, e talvez você olhe e fale: Deus, como que eu vou organizar? Não tem nem como organizar, está faltando tudo. Eu quero te dizer: tenha fé. Tenha fé, meu querido. Tenha fé, minha querida. Tenha fé, pai. Tenha fé, mãe. Tenha fé, jovem. Sabe, talvez não é problemas financeiros, mas tem coisas na sua vida que você não sabe como vai resolver. Tem situações na sua vida que você não sabe como mudar. Mas Deus está dizendo para você hoje: tenha fé. Hebreus 11 e versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aquele que tem fé. Ele recompensa aquele que tem, sabe, a ousadia de crer, de declarar: eu tenho fé no meu Deus, eu creio em meu Deus, eu creio em meu Deus, eu creio em meu Deus. Eu quero inspirar você hoje, encorajar você hoje a crer no Senhor seu Deus, parar de ficar falando asneira, parar de ficar reclamando, parar de ficar pensando no caos e diga: eu creio em meu Deus, eu creio no poder do meu Deus, eu creio que Ele me suprirá, eu creio no favor dEle, eu creio que Ele é bom e Ele me ama e Ele está comigo, eu creio que uma torrente de milagre está vindo em minha direção. Tenha fé, meu querido. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Hebreus no capítulo 4, versículo 16 diz assim: aproximemo-nos com confiança ou com ousadia diante do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar ajuda no momento de necessidade. Aproximemo-nos com confiança e com ousadia. Hoje é dia de você se aproximar do trono de Deus com confiança. Hoje é dia de você se aproximar de Deus com uma confiança ousada, uma fé ousada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e de poder. Ousadia e poder, escreva isso. Deus está me chamando para ser ousado. Deus me deu espírito de ousadia e de poder. Sim, Deus quer que você se mova poderosamente. Atos do capítulo 4, versículo 29, nós vemos os discípulos de Jesus que outrora andava com medo, se escondendo da lei, se escondendo da perseguição, e agora eles dizem assim: agora, Senhor, olha para a ameaça que os teus servos estão passando e concede aos teus servos que com
toda ousadia se movam e falem a tua palavra. Hoje é amanhã de você sair do medo, de você sair, sabe, das ameaças. Eu não sei quais são as ameaças que estão cercando você. Talvez a ameaça é boleto, talvez a ameaça é a escassez, talvez o espírito da escassez está te rondando, mas Deus está te dizendo que hoje Ele te concede aos teus servos para que com toda ousadia professem a palavra, libere a palavra, pregue para você mesmo, declare, faça decretos no reino do Espírito, diga para você, diga para sua família, diga para sua esposa, uma porta vai se abrir, um escape vai vir, tem um milagre a caminho, aleluia. Aleluia, tem um milagre a caminho. Cadê os ousados dessa live dizendo, tem uma porta se abrindo para mim, tem uma porta se abrindo para minha família, tem um recurso a caminho, eu vou ver a mão de Deus se movendo poderosamente sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia, Deus não te deu espírito de prostração, não foi o espírito de prostração que Ele te deu. Deus está te chamando para esse lugar, para andar com pés de corça no lugar alto. Mas pé de corça no lugar alto, se você pede, você precisa subir nesse lugar alto. É um lugar arriscado, é arriscado. Porque a corça ela anda em cima dos desfiladeiros, mas ela se projeta nos lugares altos. E viver com propósito é arriscar tudo para a glória de Deus. Escreva isso, viver com propósito é arriscar tudo para a glória de Deus. Eu fico lembrando daquela frase, tenho pavor da ideia de que o tempo passe, que a vida passe e que eu não veja Deus se movendo poderosamente na minha vida. Você já pensou a sua vida passar e você não ver Deus se movendo? Você só contar testemunho dos outros? Só ouvir que Deus faz na vida dos outros? Eu quero que Deus faça na minha vida, eu quero ter a experiência, eu quero que meus filhos, meus netos, meus bisnetos, se Jesus não voltar, que eles tenham uma história para contar. O meu avô, ele se movia em fé, eu tive um avô de fé, eu tive um pai que tinha fé, e que você seja essa pessoa de fé. Tem uma porta se abrindo para você. Não sei exatamente como você é, mas às vezes eu não sei, eu não estou enxergando nem o próximo passo. Tem estação da minha vida que eu não estou enxergando nem um passo à frente, que as nuvens, né, a neblina, a escuridão, às vezes é tanta que a gente não consegue enxergar, a gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã. Talvez você não sabe exatamente o que você vai fazer, como você vai fazer, da onde vai sair o recurso, de que forma você vai vencer isso. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero desperdiçar a minha vida com incredulidade, eu não quero desperdiçar a minha vida com espírito de prostração, eu não quero me contentar no lugar incômodo, me contentar no lugar, sabe, com sofrimento. Eu não quero me contentar simplesmente fechar minha boca e continuar escravo de Faraó. Eu quero libertação total. Eu quero, sabe, a terra que Deus prometeu. Eu prefiro me arriscar no deserto do que só pela segurança da cebola de Faraó viver debaixo da escravidão, da humilhação. E Deus está dizendo, é tempo de você sair da humilhação. É tempo de você se revoltar com algumas situações da sua vida. De você dizer, eu não aceito mais estar debaixo do jugo de Faraó, eu não aceito mais viver essa escravidão, eu não aceito mais viver essa escassez, nem que eu me arrisque para viver no calor do deserto, na areia do deserto, na sequidão do deserto, mas eu tenho fé que se eu me levantar e andar até que eu chegue na terra prometida, eu terei a nuvem de dia, eu terei a coluna de fogo de noite, eu terei a provisão, eu terei a vestimenta, eu terei o maná, o meu Deus vai me suprir, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o seu supridor. Saia do Egito,
Saia do Egito, abandone o Egito, abandone esse lugar de prostração, abandone esse lugar de autocomiseração, abandone essa cadeira de complacência que você sentou. Complacência é o que? Tá ruim, mas tá bom. Não tá bom, eu quero viver poderosamente, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu tenho um espírito de ousadia, eu tenho um espírito de grandeza. Deus não me deu esse espírito de temor, Deus não me deu espírito de fracasso, Deus me deu um espírito de abundância. Eu não vou passar a minha vida olhando a vida passar, eu não vim na terra só para pagar boleto, esperar Jesus voltar. Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria, e sabe de uma coisa? Se eu não me movimentar, Deus vai cobrar de mim naquele grande dia. Então eu vou me apropriar da fé, eu vou me apropriar do poder do Espírito Santo, e eu vou para cima, eu vou viver uma história grandiosa para a glória de Deus. Eu vou me arriscar, eu vou passar a luta que eu tiver que passar, mas alguma coisa de grandiosa vai se mover na minha história, vai se mover na minha vida. Eu não acredito que Deus chamou você simplesmente nesse mundo para viver pagando boleto, esperando Jesus voltar, esperando a morte. Deve de ter algo mais para você. Eu não acredito que Jesus foi para a cruz do Calvário para deixar o Espírito Santo para você, que é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus no terceiro dia dentre os mortos, e é o mesmo Espírito que está dentro de você, para você viver soterrado, soterrada, abaixo do seu potencial. Eu não acredito que Deus me chamou simplesmente para sobreviver nesse mundo. Deus me chamou mais que sobreviver, para viver e transformar esse mundo para a glória dele. Eu não quero trabalhar para pagar boletos até morrer um dia. Eu quero ter histórias para contar, histórias de momentos em que arriscamos tudo e vimos Deus agir grandiosamente. Eu não quero andar com gente que está prostrada, eu quero andar com gente que vai se arriscar junto comigo. E eu sei que o cenáculo é esse lugar, sabe? A igreja cenáculo é esse time de gente que está arriscando tudo para ver a mão de Deus se mover. Eu estou arriscando a minha vida, eu estou arriscando tudo, eu estou colocando tudo a minha vida, eu estou apostando todas as minhas fichas para ver Deus se mover poderosamente. Eu estou gastando a minha vida e me deixarei gastar para ver Deus levantar pessoas do monturo e colocar entre príncipes, porque essa é uma promessa de Deus. Ele levanta do monturo e do lixo pobre o necessitado e faz assentar entre príncipes, e eu profetizo isso para a sua vida. Eu declaro isso para a sua vida. Você é essa pessoa que Deus vai levantar. Você é essa pessoa que Deus vai arrancar do lugar comum e vai fazer algo extraordinário. Tem uma unção do extraordinário aqui essa manhã, e Deus está dizendo: pega essa unção pela fé. Pega essa unção pela fé. Diga: eu tenho fé, eu me aproprio, eu pego. É por isso que hoje nós estamos aqui liderando a igreja cenáculo, conduzindo a igreja cenáculo, e eu sinto que as pessoas que estão conosco são pessoas que sabem e creem que há algo mais. Você é essa pessoa? Escreva aí: tem algo mais, tem algo mais. Eu sinto que nós somos um time que é desafiado por Deus para viver algo grandioso para a glória de Deus. A Bíblia fala em Reis, no livro de Reis. Cadê? Mari, tem algo mais. Vamos lá, quem mais? Tem algo mais, tem algo mais. Thaís Monteiro, tem algo mais. É mais que simplesmente ir no culto de domingo. É mais que simplesmente trabalhar para poder pagar as contas. Tem algo mais que Deus quer fazer na nossa história. Hoje ainda quero falar com você um pouquinho sobre a fé que eu aprendo em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 9 e 20. Aleluia. Deus está tomando o ambiente da nossa igreja, Deus está tomando o ambiente do cenáculo.
Eu estou sentindo que no final, na reta final desse jejum, dessa jornada, Deus está, sabe, parece que o céu está baixando, o céu está baixinho, está mais acessível. Eu não sei você, mas tem um fluir, tem uma presença de Deus liberada para nós. E eu já prevejo que nosso encerramento da jornada vai ser algo poderoso. Sexta-feira, às 9h30 da noite. Sexta-feira, às 9h30 da noite, nós vamos estar dando, né, aquele vai ser o start do final da jornada ali, é o start do final, né? E eu sei que Deus vai se mover poderosamente sexta-feira, domingo, também no café de manhã que vamos fazer, um café para empreendedores, visionários, gente que está sendo inspirada por Deus durante essas lives, durante essa jornada. Nós vamos estar juntos, sábado de manhã, amém? Vamos lá, 2 Reis 3:9, de 9 a 20, nós encontramos um relato do profeta Eliseu. Eu acho que ele é um dos profetas mais subestimados na Bíblia. Ele simplesmente realizou o dobro, eu vou repetir de novo, o dobro, porque tem uma unção, uma porção dobrada sobre a sua vida. Nessa manhã eu declaro isso. A unção de Eliseu, ele fez o dobro de milagres que Elias viveu. E mesmo assim nós não ouvimos tantos sermões sobre Eliseu. A maioria das vezes a gente ouve falar sobre Elias, né? Aquela vez no monte, quando os profetas de Baal foram desafiados, mas Eliseu foi um profeta incrível. Ele realizou grandes coisas e hoje eu quero falar um pouco sobre Eliseu. E em 2 Reis, no capítulo 3, o versículo 9 a 20, essa passagem é muito inspiradora. E o que está acontecendo aqui é que os reis de Israel, eles se reuniram para lutar contra o inimigo. Os reis de Israel tinham um inimigo em comum, que estava tentando atacá-los. E os reis estão perseguindo o seu inimigo. E aqui em 2 Reis, o profeta Eliseu entra na história. Está escrito assim: então o rei de Israel partiu com o rei de Judá. O rei de Israel partiu junto com o rei de Judá e o rei de Edom. Então são 2 reis de Israel mais o rei de Edom. Depois de marchar em torno de 7 dias, o exército ficou sem água para eles mesmos e para os animais que os acompanhavam. O que exclamou o rei de Israel: será que o Senhor nos reuniu a nós 3 reis apenas para nos entregar a Moabe? Será que Deus te chamou para morrer na praia? Será que Deus te desafiou simplesmente para você ser derrotado e envergonhado? Mas Jeosafá perguntou. Jeosafá era um dos reis: não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Então, o contexto desse versículo se dá quando esses 3 reis, um é Jeorão, o rei de Israel, que é o reino do norte, Josafá, o rei de Judá, que é o reino do sul, e o rei de Edom, que é o rei das redondezas de Israel, eles se unem para lutar contra Moabe, porque Moabe estava se rebelando contra Israel. E antes de seguir essa batalha, os reis precisavam de uma orientação divina, porque depois de 7 dias caminhando no deserto em direção ao inimigo, eles estavam sem água e suas tropas e seus animais estavam em risco de morrer por sede. Eles nem batalharam e já estavam com risco de morrer. Então eles procuram um profeta e eles perguntam: será que não tem um profeta aqui para profetizar? Às vezes a gente está morrendo e a gente não se levanta para procurar uma palavra profética, uma voz profética. Às vezes a coisa está degringolando, a coisa está indo ladeira abaixo e as pessoas elas estão de braços cruzados e elas não se movimentam para buscar uma direção de Deus. E esses 3 reis falaram: será que não tem um profeta aqui? Às vezes tem um profeta, a profecia está disponível, mas as pessoas estão dormindo.
E Eliseu inicialmente, ele simplesmente fica relutante, porque o rei de Israel, ele estava seguindo práticas idólatras. O Jeorão, que era o rei do reino do norte, ele tinha abandonado o Senhor. Mas Josafá não, Josafá estava diante do Senhor. E era um rei temente a Deus. Então tem dois reis ali, um que nem era da nação, o outro que era da nação, mas estava em pecado, mas tinha um temente a Deus. E por causa do temente a Deus, porque tinha uma pessoa na brecha, tinha uma pessoa temente, então o profeta Eliseu decide dar atenção. Se uma pessoa estiver na brecha, posicionado, o céu vai parar para responder. Escreva isso. Se tiver um na brecha, se tiver um posicionado. Talvez você fale, eu estou cansado, na minha casa, só eu que vou para a igreja, só eu que vou buscar, é só eu que estou interessado na mudança. Já é o suficiente. Porque se você largar a mão, a coisa vai de águas abaixo. Alguém tem que se posicionar nessa casa. Alguém precisa de orar nessa casa. Alguém precisa se posicionar para que os céus parem, para que a atenção do Senhor venha. Alguém tem que se posicionar. E aqui então tem 3 exércitos. E depois dessas longa caminhada de 7 dias, eles estavam ali para perder a vida por falta de água. A falta de água está colocando em risco não apenas a vitória, mas a sobrevivência tanto dos homens quanto dos seus animais. O cenário é de desespero. Até que o profeta Eliseu ele é chamado e ele se manifesta ali e revela uma solução divina para o problema. Alguém tem que chamar Deus para a situação. Alguém precisa chamar Deus, alguém precisa chamar o profético, alguém tem que buscar algo do céu. Alguém que tem que trazer o céu para o ambiente. Mesmo em tempos difíceis, Deus pode suprir necessidades do seu povo de formas surpreendentes. E aí ele pergunta, há aqui algum profeta? Alguém aqui que a gente possa consultar o Senhor? A um oficial do rei de Israel responde, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era servo de Elias e derramava água em suas mãos. Então Josafá disse, a palavra do Senhor está com ele. Eu acho tão lindo quando Josafá reconhece a unção que está no profeta. Josafá reconhece a unção em Eliseu. Falou assim, o Senhor está com ele, e mandou chamar. Então eles foram ao encontro de Eliseu. Sabe, às vezes a palavra profética vem e a gente não reconhece a palavra. A gente não identifica, a gente fica com o coração duro, às vezes questionando. E Deus está chamando você, reconheça a palavra profética, valorize a palavra profética. No versículo 13, Eliseu disse ao rei, o que eu tenho a ver com você? Eliseu disse ao rei de Israel, ao Jeorão, o que eu tenho com você? Vá consultar os profetas do seu pai. Você não estava atrás dos ídolos? Vai consultar os seus ídolos. Você não estava atrás de idolatria? Vai consultar os seus deuses de barro, os profetas do seu pai, os profetas da sua mãe. Eu amo Eliseu porque ele é ousado, ele é destemido, ele fala diretamente com o rei, declarando as coisas como elas são. Ele não tem medo de confrontar, ele confronta. Ele vai e fala direto para o rei. Você não estava lá atrás das idolatrias? Vai atrás das idolatrias. Então, Eliseu responde, eu juro pelo Senhor, Todo-Poderoso a quem sirvo. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, porque Josafá é temente ao Senhor, eu nem olharia para você. Olha só como Eliseu, ele é terrível. Eliseu é um profeta terrível. Ele disse, se não fosse por Josafá, eu nem te daria atenção. Eu amo Eliseu. São profetas que simplesmente falam a verdade na cara, sem se importar com o que o outro pensa sobre isso. Eliseu, ele chega na cena, nesse contexto,
E esses reis do povo não buscavam verdadeiramente o Senhor. Há muito tempo eles tinham abandonado ao Senhor. E agora eles estão numa situação em que deveriam ser capazes de derrotar o inimigo com facilidade, mas se encontram sem água. E Eliseu aponta que todos nós deveríamos lembrar: podemos nos posicionar, nos preparar e buscar ótimos treinamentos e receber excelentes ensinamentos. Mas o que Josafá e Jorão e o rei de Moabe vai aprender com o profeta Eliseu é agora, a resposta dele é que só Deus pode fazer chover. Escreva aí: só Deus pode fazer chover. Os reis fizeram tudo o que era necessário para vencer uma guerra. Eles prepararam, eles levantaram o exército, eles se organizaram, eles fizeram um plano de guerra, mas só Deus faz chover. Talvez você está aí desde o começo da jornada, escrevendo projeto, se movimentando, mas eu quero te dizer, só Deus faz chover na sua vida. Eles chegaram num ponto em que nada disso ia salvar eles. Não era o bom plano, não era a boa companhia. Veja, eram 3 reis. Ele tinha as conexões, ele tinha o network, ele tinha a aliança. Mas se Deus não fizesse chover, todo mundo ia perecer ali. Não importava quantos soldados tinham, não importava a tecnologia que eles tinham, não importava a ferramenta, não importava a arma, não importava a quantidade de gente, porque sem águas as tropas iam morrer e não haveria vitória. Só Deus pode fazer chover. Quero lembrar a você essa manhã, especialmente os que estão no ministério, dessa verdade essencial. Só Deus pode trazer aquilo que precisamos desesperadamente para vencer. Você que é líder, você que é mãe, você que é pai, você que é empresário, você que está participando dessa jornada, após você fazer tudo, após você se organizar, após você organizar suas dívidas, fazer suas planilhas, traçar um plano, traçar uma meta, você precisa se lembrar de dobrar os seus joelhos e orar e com fé clamar ao Senhor. Você precisa se lembrar de clamar pelo favor de Deus, porque somente Deus pode enviar o seu favor. Escreva isso: somente Deus pode enviar o seu favor. A fé nos coloca nesse lugar. Somente Deus pode enviar misericórdia, somente Deus pode enviar salvação, somente Deus pode enviar cura, somente Deus pode enviar paz, somente Deus pode enviar a provisão. E eu quero declarar sobre a sua vida que assim que você se mover em direção a Deus, crendo no Senhor, você vai ver a mão dele se mover sobre a sua vida. Somente Deus pode fazer chover. Então Eliseu é a pessoa tipo: agora vocês querem Deus na sua vida. Então porque vocês tinham carros de guerra, porque vocês tinham arma, porque você tinha tudo, porque você tinha conexões, alianças, então você estava atrás dos ídolos. Agora que a sua batata assou, agora que você vê que não tem água e está todo mundo morrendo, então você vem. Porque tem gente que é assim. Nada flui, por quê? Porque ele não quer depender de Deus. Não sabe o que é ajoelhar, orar e crer no Senhor. E ele está dizendo: olha, desde que eu assumi aqui como profeta no lugar de Elias, ninguém me procurou, ninguém veio atrás de mim. Vocês estavam tentando fazer as coisas do jeito de vocês, mas agora vocês viram que sem Deus vocês não conseguem. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie de todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração e não se estribe no seu próprio conhecimento, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça o Senhor na sua vida. Eu não posso esperar a bênção de Deus sobre o meu trabalho se eu não fizer as coisas do jeito de Deus. Eu posso fazer a lição de casa, mas se eu não depender de Deus, não verei a chuva. Só Deus pode enviar a chuva. Amém? Então, está lá a escassez, está lá aquela situação, e eles chamam o profeta para profetizar,
E o profeta está angustiado, está nervoso, está chateado, porque eles tinham abandonado. E de repente o profeta falou assim: então eu tenho que profetizar aqui, eu tenho que liberar uma palavra. Então tá bom, vamos lá. Não fluía. A profecia não vinha, o espírito da profecia não vinha. E ele disse então: chame um tangedor. Chame um tangedor. Um tangedor é um tocador, alguém que vai tocar a harpa, alguém que vai trazer o ambiente de glória, alguém que vai encharcar o ambiente da presença de Deus. Os tangedores têm esse potencial. Os tangedores, eles conseguem trazer o céu para a terra. Então, às vezes, o ambiente, ele precisa ser transformado num ambiente de glória, porque no ambiente de glória a fé aumenta. Escreva isso: no ambiente de glória a fé aumenta. Então você tem que buscar a presença, você tem que trazer a presença. Primeiro, antes das respostas virem, você tem que estar mergulhado nas águas de Deus. Então, às vezes as pessoas, elas estão totalmente separadas de Deus, elas estão vivendo a vida delas na independência, não querem Deus, e aí quando a batata assa, quando a casa cai, quando o diabo está lá cirandando, elas vêm desesperado, querendo Jesus, querendo uma resposta de Deus, querendo que Deus faça milagre no micro-ondas. Não vai ter milagre no micro-ondas. Primeiro você tem que trazer a presença. Primeiro você tem que trazer a presença. Primeiro você tem que trazer a presença. Precisamos da presença de Deus. Precisamos do poder de Deus. Precisamos de um ambiente de glória. E aí no versículo 15... Eliseu faz algo assim: as tropas estão morrendo, a sede está terrível, os cavalos, os gados, os animais que estão ali estão morrendo. E aí o rei chega em Eliseu e fala: olha, os homens estão morrendo, nós precisamos de água. Eliseu: me traga um tangedor. Porque ele sabe que não haverá milagre sem ambiente de glória. Ele sabe que não haverá uma resposta do céu se o ambiente não estiver encharcado da presença de Deus. Nossas casas precisam ser assim. Os nossos dias precisam ser assim. E ele diz: agora traga-me um arpistas. Essas tropas estão morrendo de sede no deserto. E esse profeta está preocupado em trazer um músico, está preocupado em trazer um tangedor. Você entende o que eu estou dizendo? O tangedor, ele tocava, e quando ele tocava, enquanto ele tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Quando você, está mergulhado num ambiente de glória, a palavra de Deus, a direção de Deus, ela vem. Muitas vezes você precisa de uma direção do Senhor para tomar uma decisão, Aí você chega lá na igreja, tá lá o tecladista, tá lá os obreiros, tá lá os pregadores, tá lá todo mundo, e aquele ambiente, como estava sexta-feira, como estava domingo, irmãos, que culto foi aquele, meu Deus, quanta presença de Deus, que ambiente, que presença, e aí você recebe a palavra, Então é exatamente isso que acontece. Então naquela época era comum um profeta, quando ele fosse profetizar, que tivesse um músico ao seu lado tocando. E quando o músico tocava, a atmosfera mudava. Tornava-se propícia, espiritualmente falando, uma dinâmica do céu. A dinâmica da terra era invadida pela dinâmica do céu. Para que o profeta declarasse a palavra, uma direção do céu vinha. Por isso Eliseu disse: traga um tangedor. O ambiente fica fluido. E é isso que acontece no culto de domingo. É isso que acontece na sexta-feira. Isso acontece na presença de Deus. O ambiente fica fluido. Tem o pastor orando. Tem os intercessores orando. Tem aqui os irmãos dando glória a Deus, Um ambiente de glória, ajudando você a acreditar. E o pastor vai pregar e fala: Deus vai abrir as portas, e você recebe. E sim, Deus vai abrir. Deus vai capacitar você. Aí você toma posse: sim, amanhã eu vou levantar, Deus vai me capacitar. A música está tocando, a pregação está vindo, a sabedoria está fluindo do céu, a atmosfera é perfeita. E o profeta diz: você vai conseguir, você vai dar conta, você não vai desistir, não importa o que aconteça, você vai vencer. E você com você: eu vou vencer, eu vou receber. Não é isso que acontece, porque a energia do lugar, ela é vibrante, você consegue se ver, você consegue se projetar naquilo.
e tudo é tão intenso, e você pensa em melhorar, você pensa em liderar, você pensa em abrir um negócio, você concorda na sua mente que você vai mudar o mundo e causar um impacto, enquanto o arpista, o tangedor está tocando, parece que tudo é possível, então você volta para casa. Então você volta para sua segunda-feira. Então você sai do culto e você vai para sua vida normal. E como nós vamos passar da inspiração para a implementação? Porque se tudo que você tiver for boas ideias, isso não faz de você um visionário, faz de você apenas um sonhador. Porque a diferença entre uma visão e um devaneio, está na audácia de agir e na fé para começar. Deus não te chama para ter fé apenas no culto de domingo. Ele te chama para começar e terminar o que Ele colocou no seu coração. Agora veja o que Eliseu diz enquanto profetiza a palavra do Senhor. É uma passagem muito significativa. Versículo 16 ele diz, imagina o arpista tocando. O arpista está tocando, o ambiente está poderoso, e ele diz, assim diz o Senhor. E é tão lindo quando vem essa palavra, assim diz o Senhor. É para isso que nós vimos aqui, para ouvir o Senhor, né? Quando Deus começa a falar é algo poderoso, e nós queremos ouvir Deus, e Ele diz assim diz o Senhor. Mas o que o Senhor quer dizer a mim? O que o Senhor quer fazer na sua situação hoje? O que o Senhor quer realizar na sua vida hoje? O que o Senhor quer realizar no seu ministério hoje, na sua empresa hoje? Parece tudo tão limitado, parece às vezes tudo tão escasso, e talvez você está dizendo, fala mesmo comigo, Senhor, eu quero saber, através desse ensino. Fala comigo, queremos saber o que o Senhor está dizendo. Então Eliseu diz, assim diz o Senhor, faça muitas covas nesse vale. Abra covas no vale. Abra, em algumas versões, cisternas. Abra covas. Abra buracos no vale. Abra covas no vale. E assim diz o Senhor. Eu amo isso. Eu amo quando a primeira coisa que o profeta diz, abra espaço para o milagre. Ele está dizendo, pega a sua pá e comece a abrir covas no vale. Vocês não verão vento, vocês não verão chuva, contudo ficará cheio de água. Vocês e os seus rebanhos e outros animais beberão. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, contudo este vale ficará cheio de água. Abra covas para armazenar. Abra cisternas para armazenar. Porque vocês verão com os seus olhos este vale ficar cheio de água. E aí ele disse, isso aqui é algo fácil para o Senhor. Eu queria que você escrevesse isso, eu queria que você declarasse, isso é fácil para Deus. É uma coisa muito fácil aos olhos do Senhor. Nada é difícil para Deus. De fato, se você tem uma visão, se você tem um propósito, se você tem um desejo, eu quero te dizer, isto é fácil para Deus. Nada é impossível para Deus, nada é intimidador para Deus. Deus não se intimida com o tamanho dos seus sonhos, Deus não se intimida com o tamanho do seu projeto. Aliás, se o seu projeto ele não for grandioso a ponto de que só Deus possa fazer, talvez esse sonho seja uma ofensa para Deus. Sonho é sonho grandiosos, sonho é sonho do tamanho de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Então eu quero te encorajar, sabe, essa manhã com essa palavra. Ele está dizendo, abra espaço, abra buracos, abra covas, abra piscinas, faça covas, pega sua pá, trabalhe isso.
Trabalhe, trabalhe, faça cova nos vales. Faça cova nos vales, porque na manhã seguinte, amanhã pela manhã, vocês verão. Abra covas, porque amanhã vocês verão. Aleluia. Quem crê nisso? Quem crê? Começa. Se eu pudesse, eu te dava uma pá agora mesmo. Se eu pudesse, eu te mandava uma pá na sua casa, para você lembrar dessa palavra. Faça cova nos vales. Não pare de fazer covas. E não é uma covas, encha esse vale de covas. Sabe, o vale, ele aponta para a escassez. O vale aponta para um ermo, para um lugar deserto, para um lugar de escassez, para um lugar que não tem resposta, para um lugar seco. E Deus está dizendo, tá vendo o seu vale? Tá vendo esse ambiente seco? Tá vendo essa escassez? Pega sua pá e trabalhe nesse vale. Faça covas, abre covas, não pare de abrir covas, não pare de abrir fontes novas. Vai falando, Deus vai encher isso aqui de água, Deus vai encher isso aqui de provisão. Começa a se preparar, começa a trabalhar. Deus está dizendo, trabalhe no seu vale, porque amanhã esse vale estará cheio de águas. Você vai beber água, os seus animais, a sua família, todos serão saciados. Esse vale é esse ambiente de escassez que Deus vai transformar em um lugar abundante, um lugar cheio de abundância. Deus vai encher. E isso é uma coisa fácil aos olhos do Senhor. Isso é algo, não há nada difícil para Deus. De fato, se o tamanho da visão que você tem para o seu ministério, para a sua vida, para o seu chamado, não é intimidador, então hoje Deus está te oferecendo a oportunidade de mudar e de ampliar os teus sonhos. É uma coisa fácil aos olhos do Senhor. Seja o que for, seja o tamanho que for esses sonhos, talvez você ache que é uma loucura. Eu quero te dizer, é fácil para o Senhor. Ele também te entregará Moabe nas suas mãos. Ele vai entregar o adversário. Vocês destruirão a cidade fortificada, cada cidade importante derrubarão, cada árvore boa, e vocês entupirão as fontes e cobrirão cada campo fértil com pedras. Se prepare, Deus está dizendo, se prepare, vocês vão dominar esse lugar. Sabe a cidade forte do inimigo, sabe as estruturas do inimigo, sabe o que o inimigo plantou lá. Se prepare para dominar a cidade do inimigo, se prepare para dominar esse lugar, se prepare para dominar esse ambiente, se prepare para triunfar em cima do desafio, se prepare para triunfar em cima daquilo que te desafia hoje. Na manhã seguinte, na hora do sacrifício, ao versículo 20, na manhã seguinte, na hora do sacrifício, lá estava a água fluindo da direção de Edom. Não teve chuva, não teve barulho, não teve vento, mas a terra estava cheia de água. No dia seguinte, porque quando Deus libera a palavra, você precisa ter fé que Ele vai cumprir. E todos nós queremos essa água, nós queremos que o nosso vale seja cheio, queremos ver a justiça de Deus, queremos ver a retidão fluindo como rios poderosos em nossa cidade, queremos recursos para tocar a cidade com a justiça do reino de Deus, queremos levar salvação aos perdidos, queremos uma safra de 1 bilhão de almas para a glória de Deus, queremos influência vindo para os negócios, para os nossos irmãos, para os empresários que estão na jornada da provisão. Nós queremos tudo isso para a glória de Deus. Mas perceba, a primeira instrução não tinha a ver com água, tinha a ver com cavar poças, com abrir vales, com abrir cisternas. E Deus está dizendo, trabalhe a sua terra, trabalhe a sua terra. Aqui está uma lição que eu sinto que Deus quer que eu compartilhe com você nesse momento. Se você quer ver sua terra cheia de água, comece a cavar covas, comece a abrir poços, é tempo de abrir poços. Nós estamos na reta final dessa jornada, e a palavra de Deus diz para você, a palavra de Deus para você é: tenha fé audaciosa, uma fé que se movimenta, uma fé que trabalha, uma fé inspirada. Não, Deus disse e Ele faz, Deus disse e Ele faz, Deus disse e Ele cumpre, então eu vou fazer a minha parte. Esse é o coração dessa jornada da provisão. Ao estar aqui, você está cavando poços, você está abrindo covas,
você está preparando para o que Deus quer fazer através da sua vida? Ao se levantar pela manhã, todos os dias às 6 da manhã, a começar o seu jejum a partir das 17 horas, você está cavando poços, e muitos de vocês talvez ainda não está ouvindo barulho, não está vendo vento e não está conseguindo ver chuva, nem nuvens, nem sabe como isso vai acontecer, mas continue cavando, continue dando a resposta que Deus está pedindo. Amém? Não precisamos esperar as evidências para começar a trabalhar com Deus. Não precisamos esperar evidências. Nós precisamos começar a trabalhar até as evidências surgirem. E evidências surgirão de toda parte. A fé, ela acredita antes de ver. A fé, ela crê antes de ver. A fé, ela não precisa de piso, ela não precisa de chão, ela não precisa de base, ela simplesmente dá o passo. Você dá o passo e Deus coloca o chão. A fé, ela se movimenta não pelo que vê, mas pelo que crê. Ela não fica parada esperando que aconteça. Ela pega uma pá e cava uma cova, ela abre um poço. E essa manhã Deus está dizendo: é tempo de você abrir poços. É tempo de você abrir poços. Fé sem obras é mortas. Alguns de vocês deixaram o tempo tirar os sonhos de vocês. Alguns dos nossos irmãos, eles permitiram que o inimigo castrasse, que o inimigo arrancasse a fé, arrancasse a coragem, arrancasse a alegria. Mas eu quero te dizer que ainda está aí no seu coração. Se você olhar bem no fundo de você, sabe, a audácia ainda está aí, o espírito de ousadia está aí. Está dentro de você. Eu acredito que Deus me enviou nessa jornada para sacudir a sua vida. Eu acredito que eu sou uma resposta de provisão de Deus para a sua vida. Eu falando com você já é uma provisão. Já é uma provisão de Deus para te arrancar, sabe, do lugar comum. Eu acredito que Deus está usando essa jornada para colocar uma visão em você, para arrancar de dentro de você e tirar para fora o que você carrega. Ele não terminou ainda com você. Deus não terminou com você. Deus não parou com você. Não importa a idade que você tem. Não importa a idade que você tem. Deus não terminou com você. Ainda tem coisas para acontecer. Quem tem coragem de profetizar? Deus não terminou comigo. Deus não terminou comigo. Deus não parou comigo. Deus não desistiu do projeto dele comigo. Deus não se arrependeu e falou: não, quer saber? Eu vou deixar o fulano de lado. Deixa para lá, deixa quieto. Eu vou trabalhar com outras pessoas. Não. Deus não parou com você. Não importa quão longe você foi. Não importa quanto tempo você ficou parado. Não importa quantos pecados você cometeu e quanto você se afundou. Deus está te dizendo: hoje é tempo de você se levantar em fé e se apropriar de uma fé audaciosa e dizer: eu estou me levantando, eu vou pegar minha pazinha aqui e vou cavar poços, eu vou cavar poços. Eu sou o cavador de poços, porque amanhã vai vir, não sei de onde, não sei como, sem vento, sem chuva, haverá abundância de água. Aleluia, aleluia. E nós vamos continuar cavando covas. O cenáculo vai continuar abrindo poços. O cenáculo vai continuar abrindo poços, investindo em pessoas, discipulando, cuidando. Não importa as decepções, não importa os problemas, não importa as batalhas. Nós vamos continuar cuidando de vidas, sonhando, planejando, batizando pessoas, levando inspiração e fé nos corações. Nós vamos continuar trabalhando nos bastidores. Nós vamos continuar lutando para levantar vidas para a glória de Deus. Nós vamos continuar quando nós estivermos inseguros. Nós vamos continuar quando não houver nada que segurar, nada que vai segurar a nossa fé. Nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Nossos bastidores, ninguém vê, mas Deus sabe o que passa em cada bastidor. E nós vamos continuar abrindo poços, porque nós cremos numa igreja poderosa, nós temos uma visão poderosa, nós estamos vendo uma igreja poderosa que serve a cidade, uma igreja que cuida do órfão, que cuida do menos favorecido, uma igreja que prepara o povo para a volta de Jesus, uma igreja que está esperando um avivamento poderoso dos últimos dias, que está comprometido em levar o evangelho da salvação e da transformação.
Nós vamos levantar líderes poderosos, nós vamos levantar obras poderosas, nós vamos cuidar do órfão, da viúva, do menos favorecido, nós vamos cuidar das nossas crianças, nós vamos levantar adoradores para a nação, nós vamos enviar profetas para a nação, nós vamos enviar missionário para as nações. Eu creio e eu vou continuar todos os dias trabalhando, inspirando pessoas, corrigindo, discipulando, gastando a minha vida e me deixando gastar, porque eu sou um abridor de poços e eu sei que o meu Deus ele é o enchedor de poços. Onde tem poços abertos, tem um Deus enchendo. Onde tem um homem fiel e leal abrindo poços, tem um Deus poderoso enchendo os poços. A mão de Deus é a mão que conduz toda sorte de bênçãos, de água, de provisão e suprimento em direção àqueles que estão trabalhando no propósito. Eu quero dizer para você que está frustrado hoje, só porque você não viu a nuvem não quer dizer que não vai ter água. Só porque você não ouviu o barulho do vento não quer dizer que Deus não tem um propósito com você. Você não sabe o que Deus está fazendo no secreto. Você não sabe o que Deus está preparando na próxima esquina que você virar. Você não sabe o que Deus está preparando para a próxima estação. A Bíblia diz que assim como nós não sabemos como o vento faz a curva e nós não sabemos como os ossos se formam no ventre, os ossos de uma criança se formam no ventre de uma mãe, assim nós não sabemos como nosso Deus opera. Nós não sabemos como nosso Deus opera. Os caminhos de Deus às vezes nós não entendemos. Mas Deus está nos inspirando a ter fé nele. Fé poderosa. Fé audaciosa. Ei, você irmão, você irmã. Eu só quero te garantir uma coisa. Se você continuar abrindo poços, Deus enviará água. Se você continuar fazendo o que Deus está pedindo, se você fizer o que você pode fazer e não ficar mais prostrado, e não ficar mais paralisado, Deus fará o que só Ele pode fazer. Escreva isso. Se eu fizer o que eu posso fazer, Deus fará aquilo que só Ele pode fazer. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou continuar cavando poços. Talvez eu não tenha todos os recursos que eu preciso agora, mas eu tenho a promessa e a palavra que eu preciso para agora. Mesmo que eu não veja a chuva, mesmo que eu não veja o vento, eu creio que amanhã todo esse vale estará coberto de água. Às vezes não parece que Deus está agindo. Às vezes, pelo contrário, parece que é o inimigo que está agindo. Parece que nada está acontecendo. E às vezes parece que só está acontecendo é coisa ruim. Mas se você conhece o Deus que trabalha nos bastidores, é o Deus dos bastidores que está entrando na sua vida. Deus está fazendo nos bastidores. A fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Você pode estar numa situação hoje, mas amanhã ela pode ser outra. Você pode estar sem recursos hoje, mas amanhã a sua situação pode ser hoje. O mal pode estar te afrontando hoje, mas amanhã você pode estar triunfando e tomando posse de todo o território do inimigo. Eu não sei a situação que você se encontra, mas eu te prometo, eu te garanto um princípio com a autoridade da palavra de Deus. Se você abrir poços, o Senhor vai encher de água. Se você decidir hoje ser um abridor de poços, o Senhor será aquele que vai fazer jorrar água através da sua vida. Ah, mas eu vou ficar abrindo poços. Vou ficar com a cara de bobo. Sabe de uma coisa? Noé não se importou de parecer bobo enquanto ele estava construindo a arca durante 100 anos. Até que um dia choveu. E quando ele até poderia ter parecido bobo para as pessoas, porque nunca tinha havido chuva na terra. Mas no dia que choveu, não foi com cara de bobo que ele ficou.
porque ele agiu de acordo com a visão que ele recebeu. Sabe, quando a visão que você vê ao seu redor não combina com o que Deus falou dentro de você, às vezes você precisa fechar os olhos, segurar firme e continuar abrindo poços. Diga essa manhã: eu sou um abridor de poços. Eu sou um abridor de poços. Eu vou continuar fazendo o que o Senhor mandou. Amém? Eu preciso orar, preciso terminar essa live. Virou um culto. E se eu não terminar, vai virar uma vigília. Me perdoem, 7h25. Eu quero orar com você. Amém? Vamos orar. Pai, eu te peço nesse momento que aumente a fé do meu povo. Aumente a fé dos meus irmãos. Aumente a fé da Igreja Cenáculo. Dá a eles uma fé ousada. Dá a eles uma fé poderosa, uma fé audaciosa, que não se intimida com a dificuldade ou com os obstáculos à frente, mas que confia em Ti plenamente. Que a nossa fé não se baseie no que eu posso, no que é evidente, no que está mais fácil, mas no que Tu, Senhor, é capaz de fazer, ainda que pareça impossível. Que na Sua igreja, que o Seu povo, que os Seus filhos que estão aqui possam andar em fé, não por vista, mas pelo Teu poder e pela Tua verdade, pela Tua palavra. Senhor, assim como Pedro ousou andar sobre as águas, que nós também possamos andar sobre as águas, sair do conforto, sair da zona de conforto para confiar em Ti, para projetos grandiosos. Ter pés de corças em lugares altos, como a Tua palavra diz. Ó Senhor, faz os meus pés como das corças e me faz andar sobre os lugares altos. É nesse lugar que eu quero projetar a Igreja Cenáculo, projetar os meus irmãos, cada irmão que está aqui, Senhor. Lugares altos são lugares de desafios, são lugares de projetos grandiosos para a glória de Deus. Sai da zona de conforto, tem mar tempestuoso, tem desafio, mas que eles não hesitem, que eles avancem com esperança, sabendo que Tu está conosco, nos sustentando em cada passo, Senhor. Aumenta a nossa visão, para que nós venhamos a ver além da limitação humana, enxergar o potencial extraordinário que Tu plantaste, depositaste, que Tu inseriste dentro do nosso ser. Que sejamos desafiados a ir além do que imaginamos que é possível. Enfrentar os gigantes com coragem que vem do Senhor. Crer que nada é impossível para aqueles que creem na Tua palavra, aqueles que creem em Ti. Dá ao Pai uma fé que não se abala nas dificuldades, que não para na segunda-feira. Uma fé que cria um ambiente profético e que leva o ambiente profético, o ambiente de glória para a segunda-feira. E que mesmo diante do deserto tenha a coragem de pegar a pá e continuar abrindo os poços da semeadura correta, semeando, ofertando, trabalhando, investindo no reino de Deus com generosidade. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro. Que eles não tenham medo de arriscar, não tenham medo de ofertar, não tenham medo de ser generosos, não tenham medo de cumprir o que o Senhor disse, de abrir o coração e semear generosamente. E a semeadura é uma forma de abrir poços, de se preparar para o novo. Mesmo que o caminho não estiver tão claro, mesmo que a noite estiver escura, mesmo que o mar esteja agitado, porque eu sei que Tu és a luz que guia, Tu és a luz que guia no momento de incerteza, Tu és o caminho no deserto, Tu és o nosso farol no meio da turbulência, Tu tens um caminho no meio da tormenta. É isso que a Tua palavra diz, que o Senhor tem um caminho no meio da tormenta. Aleluia. Então eu te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos encoraje, nos encha com a Tua ousadia, a ousadia que tem no Espírito, porque o Espírito Santo é o Espírito de ousadia.
Que nós venhamos fazer diferença nesse mundo, sonhar com essa igreja poderosa, ser parte, sabe, nos inspirar com essa igreja poderosa, essa igreja que triunfa, que marcha sobre as terras, que toma, Senhor, a terra, que toma o ambiente do inimigo, que invade o território do inimigo e toma ela como espólio para a glória de Deus. Nós tomaremos Guarulhos. Nossos empresários, o nosso povo vai tomar Guarulhos. Eu profetizo as melhores portas sobre os nossos filhos, as melhores faculdades sobre os nossos filhos, as melhores oportunidades de emprego sobre os nossos irmãos, as melhores portas em nome de Jesus. Eu oro agora e eu profetizo, Senhor, arranca o nosso povo da escassez, vira o ciclo, vira a chave. Eu clamo, eu me junto aos meus irmãos nessa manhã para clamar, muda o ciclo, abre a porta, muda o ciclo, vira a chave, introduza o seu povo nesse tempo de abundância. Ah, Deus, onde houver um poço aberto, que o Senhor encha de água, a sua água de provisão. Porque essa é a nossa confiança está em Ti, porque Tu és o Deus do impossível. Junto com os meus irmãos, Senhor, nós entregamos os nossos medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças, colocamos na cruz e pedimos, aumenta a nossa fé. Senhor, nos faz viver em plena confiança e ousadia, para que possamos realizar tudo aquilo que o Senhor sonhou, preparou e projetou para a Tua glória. Em nome de Jesus, meu Salvador, nós oramos e cremos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém e amém. Deus abençoe você, abridor de poços. Deus abençoe seu dia, abridor de poços. Generoso e perseverante e ousado, abridor de poços. Deus te abençoe. Vai lá tomar o seu café, 7h30, 7h32. Me perdoe por ter me estendido um pouco mais, mas eu não poderia deixar de liberar essa palavra. Está entregue, essa semente de fé está derramada na sua vida. Está esse maná, esse presente de Deus que foi essa palavra. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Bom dia, Deus te abençoe. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Aleluias. Aleluias. Até amanhã. Amanhã é o encerramento, gente. Amanhã, 6 horas. Encerramento, última live da Jornada da Provisão. Foi tremendo, né? Foi tremendo hoje. Foi bênção demais. Obrigado, Miguel. Deus abençoe sua vida. Irmã Marilene Cabral, Deus te abençoe. Doutora Cláudia, bom dia. Deus te abençoe. Amém, amém, glória a Deus. João Caetano, pastor João Caetano, abridor de poços, Deus te abençoe, até amanhã. Amém, Deus te abençoe, amém. Pastor Nilton, Deus te abençoe, meu querido. Amém. Sim, o jejum acaba no domingo, no culto de domingo, 9h30 da manhã nós teremos o culto, e após o culto já estamos liberados, vai ter café da manhã. Pode trazer pão, bolo, pode trazer tapioca, pode trazer café, suco, tudo que vocês quiserem para a mesa. Vamos fazer uma mesa poderosa, uma mesa abundante, amém? Domingo estamos entregando o 21º dia de jejum, amém? O Marcelo, se hoje acabou 7h30, né, Marcelo? Amanhã a live vai acabar meio-dia. Não, vai acabar meio-dia não. Glória a Deus. Espero ter sido útil na sua vida. Glória a Deus. Domingo, então, sexta-feira, vai ser aquele poder na vigília da provisão, né? Encerramento aí da jornada. Sábado de manhã, vamos fazer um café para aqueles que querem empreender, aqueles visionários, aqueles que estão cheios de projetos no coração, né? Vamos estar aí no sábado de manhã, e domingo, encerramento com o pastor Jefferson Malaguti, que vai estar vindo para ministrar. Vai ser uma bênção, amém? Deus abençoe sua vida.
Até amanhã, irmãos. Até amanhã. Me perdoa aí o horário, viu? Vai me perdoando, mas foi bênção. Eu sei que você foi abençoado. Deus te abençoe. Fica com Jesus. O irmão Cássio, o irmão Edésio, só não tô sapateando porque eu tô no ônibus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Ah, irmãos, vocês são demais. Amo vocês. Deus te abençoe. Graças a Deus. Paz do Senhor. Até amanhã.